Você já viu pessoas que às vezes estão há muito tempo indo na igreja, estão há muito tempo ali, que já confessaram sua vida a Jesus, mas parece que a vida delas não muda e às vezes elas falam assim: "Poxa, por que que a vida do fulano está mudando? Por que que a vida do Beltrano está mudando e a minha não muda?" Será que você já presenciou isso ou será que você é uma pessoa que às vezes sente isso? Sabe uma coisa que eu percebi, eu sinto que Deus está falando conosco aqui hoje? Uma coisa que eu já percebi e que Deus, ele quer fortalecer você, é que aqueles que vivem o milagre são aqueles que têm fé. Como pastora de igreja, eu sou pastora de igreja há 24 anos, mas trabalho na obra de Deus há mais de 30 anos. É muito interessante você ver pessoas que vivem milagres e outras que estão no mesmo lugar, mas a vida delas não muda. E quando eu fui parar para analisar e falar qual a diferença de uma pessoa para outra, né? Qual o comportamento? Porque eu também quero crescer. E a gente precisa às vezes se analisar. Talvez você tenha observado isso. E para ver que as pessoas que a vida delas vão adiante em Deus é porque elas acreditam, elas põem a fé em ação. Elas creem sem entender, elas continuam colocando realmente Deus em primeiro lugar, perseverando em fazer a coisa certa, às vezes dá uma volta para trás, mas aí levanta e continua. Sabe, Deus está falando com você hoje. Deus quer te levar num nível, na verdade, além. Deus quer te levar num nível a mais. Mas para isso, você precisa colocar a sua fé em ação. E qual é o grande desafio da fé? Talvez você tenha passado isso, porque o desafio da fé é a gente acreditar em Deus mesmo quando a gente não está vendo nada. É a gente declarar mesmo quando as circunstâncias dizem não. Então, talvez você hoje aqui você está nessa oração do dia família e você tem precisado de um milagre na vida do seu filho, da sua filha, no seu casamento, nas suas finanças, e as circunstâncias elas dizem o contrário, certo? Tá, essa aí é a média de todas as pessoas. Então isso aí nós vivemos situações difíceis, às vezes vivemos problemas, às vezes vivemos desafios em nossa vida. Jesus fala de duas casas. Deus está falando aqui hoje. Deus está falando com você. Jesus ele fala de duas casas. As duas casas vieram à tempestade. Mas qual era a diferença dessas duas casas? E como Deus quer que você esteja? A diferença dessas casas é que uma estava na areia e outra estava na rocha. As duas passaram pela adversidade, mas uma sobreviveu à adversidade e viu o sol voltar a brilhar. A outra desabou. A gente está realmente com a nossa casa na rocha, crer na palavra, acreditar. Então hoje eu quero aqui, nessa oração do Dia Família, porque nós estamos numa campanha muito especial, que o extraordinário de Deus está chegando para você. Agora você precisa realmente continuar acreditando. Você é uma pessoa que já venceu tantos obstáculos na sua vida. Você é uma pessoa que já venceu tantas coisas. E não vai ser essa situação agora que vai te deixar cair. Eu profetizo. Não é nessa situação que você vai parar e você vai desistir. Pelo contrário, você vai além, você vai adiante, você vai viver o sobrenatural de Deus. Então você precisa continuar crendo. E crer é colocar a situação nas mãos de Deus, continuar orando, intercedendo e não acreditar nas circunstâncias, dizendo: Deus, eu acredito, mesmo que eu não esteja vendo. Sabia? Não sei se você já parou para pensar, mas um dia eu parei para pensar e falei: poxa, por que a gente lê, né, histórias de homens tão incríveis na Bíblia? E esses homens todos que estão na Bíblia, aquelas histórias extraordinárias, porque a história deles foi contada. Para pensar, esses homens, eles foram loucos na geração deles, porque eles creram contra as circunstâncias. Você entra numa cova de leão e querendo obedecer a Deus, a gente hoje conta a história de Daniel, uau, mas é coisa de doido, mas ele creu contra as circunstâncias. Você vê Josué, você vê assim muralhas de uma cidade, o cara ir para a guerra, o cara com todo respeito, né? O homem de Deus ir para a guerra. E você imagina as muralhas de uma cidade, todo mundo assim contra ele, ele fala, nós vamos só com louvor. Gente, isso é coisa de doido.
É coisa de doido de Jeová, doido de Deus. E ele foi louvando, porque Deus falou: vai louvando. As muralhas caíram. Então, assim, e tantas outras histórias. Davi contra o grande gigante, porque confiou em Deus com uma pedrinha. Quer dizer, sempre a gente vê que esses homens, essas histórias que foram contadas na Bíblia, não foram de pessoas. A gente vê que elas em si eram extraordinárias, mas elas tiveram uma fé extraordinária. Vamos orar hoje para que Deus possa dar a você uma fé extraordinária? E você vai ver o extraordinário em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu sou a pastora Maíla Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à oração do Dia Família. Se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve agora. Sempre sai um vídeo novo para abençoar você. Eu te desafio a enviar essa oração para que outras pessoas também sejam abençoadas, porque a gente está aqui juntinho de segunda a sexta, tá certo? A oração 10 horas da manhã, ela tá no ar, firme e forte, tá bom? Então, deixa eu orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida, para que você possa ter uma fé extraordinária. Senhor, muito obrigada, porque estamos aqui clamando a Ti, sabendo que Tu podes fazer muito mais do que nós podemos imaginar, mas como nós estávamos meditando aqui, o Teu Espírito falando conosco, falando com meu irmão, minha irmã aqui, Pai, é necessário, Senhor, uma fé extraordinária para viver o extraordinário. Então eu quero abençoar, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã agora. E eu quero te pedir, encha o coração dele e dela de fé. Eu quero te pedir que todo espírito de incredulidade que o Senhor me mostra agora caia por terra, em nome de Jesus. Agora, agora, em nome de Jesus, que venha fé. Fé para ver além, Senhor, das circunstâncias, para ver acima das nuvens, show da Ramanai, para ver o mover do teu espírito. Obrigada porque o Senhor me mostra aquecendo o coração dele agora, aquecendo o coração dela agora com a tua fé, com o teu abraço, com a tua força. E Deus fala com você hoje. O Senhor está falando com você, eu estou contigo. Você não precisa temer, você vai vencer, porque eu estou contigo. Assim diz o Senhor. Toma posse dessa palavra, oh maravilha de Deus. E nós estamos aqui com muita fé. Eu queria que você declarasse comigo, que a gente está na campanha O Extraordinário de Deus está chegando. Declara essa palavra com fé. Vamos declarar, vamos fazer aqui, na verdade, essa declaração que nós temos feito todos os dias ao longo desse mês. Vamos lá? Vamos falar comigo. Diga aí, obrigada, Senhor, porque o meu tempo de cantar está chegando. Oh, maravilha! E o nosso texto rema é esse, Cantares 2:12. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Deus tem cântico para você. Deus tem um novo tempo para você. Vamos continuar juntinho. Essa oração, ela continua rodando 24 horas, tá certo? Então você pode enviar para que outras pessoas sejam abençoadas. E Deus abençoe você, a sua família. Se prepare, toma posse. Pastor, eu não estou vendo, não estou vendo com os olhos naturais, não interessa. Veja com os olhos espirituais. O extraordinário de Deus está chegando. Toma posse. Deus é contigo.